Matemática do Vigor! Hola, hola, buenos días. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Bien? Buenos días. Muy bien. Bueno, vou falar em português, porque talvez, né, todo mundo aqui fique empolgado quando a gente começa a falar em espanhol, achando que a gente vai arrasar aqui no espanhol e vai falar muito, né? Porque a gente vai falar mais em português que em espanhol, na verdade. Todo mundo aqui já estuda, já sabe como são as questões de espanhol, mas a gente vai fazer aqui, né, um repasso, como decimos, para a gente relembrar como é que essa prova de espanhol funciona. Tranquilo? Deixa eu só saber aqui mais ou menos, para eu sentir aqui. Quem aqui fez a inscrição e colocou espanhol? Oh, Deus mío. Que responsabilidade, não? Muito bem. Bom, mas quem é de inglês também, obviamente, pode participar, né? Pode tentar aqui chegar nas respostas corretas. Primeiro a gente vai repassar um pouquinho sobre como é a prova e depois a gente vai para algumas questões. Tranquilo? Beleza? Muito bem. Deixa eu só passar aqui. Porque se for depender de inglês, não é para mim. Opa. Vamos voltar. Muy bien, muy bien, muy bien. Esta sou eu. Bueno, vamos lá. Antes de começar as nossas questões, pessoal de casa também se liga nessas dicas, que são muito importantes. Seguinte, vamos lembrar que o espanhol é uma língua falada por 21 países. Eu costumo dizer que nós, aqui no Brasil, estamos aislados. O que é isso? A gente está ilhado no meio de um monte de país que fala espanhol, concordam? Então temos nós o português e a galera toda falando espanhol. Ou seja, a gente fica ali, tudo bem, nós temos um país de dimensões continentais, mas a gente fica muito ali ilhado por países que falam espanhol. Então, dada a importância dessa língua. Aqui eu coloquei para vocês, mas vocês já devem saber, porque quem está ligado, quem já está estudando, já está aí, né, antenado nessas informações. Coloquei para vocês aqui todas as 15 bandeiras, das 21 bandeiras dos países que falam espanhol, tá? E aí, por que eu coloquei isso é importante para a gente perceber? Vocês vão perceber, ao longo das questões, que no cantinho aqui vai aparecer uma bandeirinha de um país. Por quê? Uma das características da prova de espanhol do Enem, vocês sabem que são 5 questões. Das 5 questões, eu tenho os textos em espanhol, mas os enunciados e as alternativas em português. Isso nos facilita a tentar entender o que o texto está querendo, mas também fica ali uma problemática em relação a se aparecer alguma palavrinha que eu não entendo, professora, se tiver uma palavrinha que eu traduzi ao pé da letra, que em português significa uma coisa, em espanhol significa outra. A gente fala sobre isso já já, tá bom? A gente vai ter 5 questões, os textos em espanhol. E o que é que eu recomendo a vocês quando forem fazer a prova de espanhol na próxima semana? Primeira coisa, daqui a 2 semanas, né? Primeira coisa, eu preciso pensar em identificar as informações que já são dadas no texto. Existem informações que são dadas, vai estar lá. Aí você faz, mas, professora, mas quer dizer que mesmo eu, que nunca fiz espanhol, né, profundamente, nunca fiz cursinho, né, nunca me especializei, eu vou conseguir ler e entender? Vai, porque o texto, ele já te dá informações preciosas. E mais que o texto, o enunciado. O enunciado, ele vai dizer para você, olha, desse texto todinho, eu quero exatamente tal ponto. A gente vai chegar no exemplo já já. Então, é importante que a gente faça uma leitura do enunciado, uma leitura bem feita. Outra coisa é reconhecer os gêneros. Aqui eu vou puxar um pouquinho a aula do professor Alex, quando ele falou o seguinte, né, quando a gente, em língua portuguesa e linguagem de estudo, o seguinte, a importância dos gêneros. Por exemplo, a gente vai ver uma questão, deixa eu passar aqui, que é essa aqui do Enem 2022, e você olha, você vê que é uma imagem, você diz, questão com imagem, fácil, melhor, mais curtinho, mais prático, melhor para mim. Só que a gente precisa entender que essa imagem, ela não está aí à toa. Eu preciso tentar reconhecer que gênero é esse. Porque eu reconhecendo o gênero, eu já consigo saber qual é o objetivo desse gênero. Tudo bem que o enunciado já diz para mim, esse cartaz, então eu já parto do princípio que é um cartaz. Eu preciso olhar as informações que estão aqui embaixo, Deixa eu apontar para cá, porque aqui eu não estou conseguindo. Aqui embaixo, eu tenho aqui, Secretaria de Educação Pública. Se é uma propaganda de uma Secretaria de Educação Pública, eu estou supondo, por ser um anúncio de propaganda, que esse cartaz não tem intenção de vender nada. Ele tem intenção de fazer com que a população se conscientize sobre algo. Concordam? Essa é a função da propaganda.
tá? Aqui vai ter, ó, Instituto Nacional de Línguas Indígenas. Olha para o site, olha o finalzinho do site. .mx, ou seja, essa propaganda é de onde? Do México. Então, a gente vai perceber que as questões do Enem de espanhol, elas têm uma variação em relação aos países. A gente vai ter uma questão com a propaganda do México, uma questão com um poema de um autor argentino, uma crônica de um texto uruguaio, de um autor uruguaio, ou seja, essa diversidade. O Enem, ele tem essa preocupação de explorar essa variedade que eu tenho de países que falam a língua espanhola. Tranquilo? Vamos tentar resolver? Vou ler para vocês aqui o texto, tá? Agora chegou a hora de falar espanhol. Vamos lá, vamos colocar o espanhol para jogo, tá? Obviamente que essa primeira parte não vou ler por um motivo de não sei falar nenhuma língua antiga. Vocês vão ver que tem aqui, ó. Provérbio zapoteco. Zapoteco é um pueblo originário de México, seja muito antigo. Não faço ideia de como se lê isso, tá? Não vou nem tentar para não passar vergonha, tá? Porque está sendo filmado, já pensou eu lendo aqui passando vergonha? Fica feio para mim, né? Mas eu vou ler a parte espanhol, bora lá. Ele diz assim, tá lá, e ele fala, ¿te gustó? Las lenguas originarias de nuestra nación guardan gran parte de la riqueza cultural. Son parte viva de nuestro país. Si se hablan, son reconocidas y todas las respetamos, protegemos nuestro patrimônio nacional. Qual é o objetivo desse cartaz? Ele fala, as línguas originárias da nossa nação, ou seja, eu preciso valorizar aquilo que é meu, guardam uma parte da nossa riqueza cultural. Vamos lembrar que língua, idioma, não é somente o que a gente fala todo dia. Ela é uma característica da nossa cultura. Nós nos identificamos enquanto brasileiros também por conta da língua. Com a língua espanhola não é diferente. Os países que falam espanhol se caracterizam também por países que falam espanhol, pela cultura hispânica, também pela língua. E aí ele fala assim, ó, se são faladas, se são reconhecidas e todas, né, e todos nós as respeitamos, nós protegemos o nosso patrimônio nacional. Agora fica fácil da gente entender. O cartaz tinha função social. Olha a palavrinha. Lá na prova faz assim, ó, com a caneta. Circula, coloca setinha, brilhinhos, lantejoulas, purpurinas, o que for possível lá. Marca texto não pode, né? Mas destaquem para vocês não esquecerem qual é o objetivo desse cartaz. Eu quero saber qual é a função social. Letra A, difundir a arte iconográfica indígena mexicana. Ele está focando na arte? Não. Resgatar a literatura popular produzida em língua zapoteca. Ele está falando da literatura popular? Ainda não. Questionar o conhecimento do povo mexicano sobre as línguas ameríndias. É isso? Destacar o papel dos órgãos governamentais na conservação das línguas do México. Defender, ó, se é um cartaz, propaganda, a ideia de conscientizar a população, defender a preservação das línguas originárias, garantindo a diversidade linguística mexicana. Fácil? Moleza, né não? Tranquilo. Vamos lembrar do seguinte, tá? Antes da gente passar para a próxima. A prova de língua estrangeira, isso vai funcionar para a galera de inglês também. Pessoal de casa, preste atenção. A prova de língua estrangeira, elas só são 5 questões. Você faz, 5 questões, besteira, né? Se eu errar, não tem nenhum problema. Lembrem que a nossa prova do Enem, ela é baseada no TRI. Ou seja, eu preciso acertar, eu preciso tentar acertar o maior número de questões fáceis e médias. Porque assim minha nota vai lá para cima. E eu digo a vocês, as questões de língua estrangeira, talvez eu pudesse confirmar isso em inglês, as questões de língua estrangeira, elas são geralmente de nível fácil e médio. Ou seja, se eu consigo acertar o máximo, melhor para mim, minha nota vai lá para cima. Beleza? Bora para a próxima. Vamos lá logo o enunciado para a gente tentar entender o que é que ele quer do texto. Isso também é um bom recurso, tá? Estou com aquele tempo apertado, estou estressado, estou cansado. Faz assim, lê o enunciado, identifica qual é o objetivo dessa questão, o que é que ele quer saber com esse texto. Aí diz assim, no âmbito literário, são mobilizados diferentes recursos que visam a expressividade. Opa! Vocês veem isso quando vocês estudam arte, quando vocês estudam literatura, a expressividade do texto, ou seja, o sentimento, talvez até a poesia. Lembrando que poesia não é o texto, né? Mas é o sentimento. No texto, a analogia estabelecida pela expressão como las aguas a una piedra. Segura essa informação. Ele não quer que você entenda o texto todo. Ele quer que você identifique o que significa a analogia, ou seja, a comparação pela expressão como las aguas a una piedra. Beleza?
tem a função de quê? Vamos lá para o texto, talvez vocês já consigam identificar sem a gente nem precisar ler totalmente as alternativas. En el suelo, apoyado en el mostrador, se acurrucaba, ou seja, se aconchegava, inmóvil como una cosa, un hombre muy viejo. Los muchos años lo habían reducido y pulido como las aguas a una piedra, o las generaciones de los hombres a una sentencia. Era oscuro, chico y reseco, y estaba como fuera del tiempo, en una eternidad. Um texto do Jorge Luis Borges, um autor argentino. Vira a bandeirinha aqui do lado, para vocês verem que já mudou, né? Que vai falar sobre um homem en el suelo, ou seja, no chão, acurrucado, ou seja, aconchegado, que los muchos años lo habían reducido como las aguas a una piedra. O que é que as águas fazem em uma pedra? Tanto que, aí vai ser, agora é aula de geografia, né? Eu vou lá para a aula de Ian. Vamos lá. O que é que as águas fazem com a pedra? As águas, frequentemente na pedra, elas causam uma erosão. Ou seja, elas modificam aquele estado inicial da pedra. Estou certa ou estou errada? Quem é bom em geografia pode confirmar? Que eu não sou, né? Já viram que minha área é linguagens, né? Beleza. Aí ele fala, essa expressão, como las águas a una piedra, tem a função de quê? Enfatizar a ação do tempo sobre a personagem. Vamos ler as outras? Só para a gente tirar a prova. Descrever a objetificação do ambiente. Ele está objetificando, mas está descrevendo. O foco nesse texto, com essa expressão, é descrever o ambiente. Expor a anacronia da personagem. O que é anacronia? É quando o tempo ele não acontece no tempo que a gente conhece, no tempo cronológico. Pelo contrário, ele fala que o tempo ele foi modificando essa personagem, concordam? Caracterizar o espaço do conto. O que é que tem a ver las águas em la piedra com o espaço do conto? Nada, ele tem a ver, a função dele é em cima da personagem. Narrar a perenidade da velhice, a duração da velhice, pelo contrário, ele está narrando de como ele era até onde ele chegou. Resposta certa, letra difícil, galera. Tá todo mundo preparado, não tá não? Quero ver se vocês vão arrasar, viu? Depois quero saber os feedbacks de vocês. Acho que dá tempo para mais uma. Fazer rapidinho. Vamos lá? Mais uma? Bora lá. Outra bandeirinha. Outro autor, Eduardo Galeano. Também um dos clássicos, né, da literatura hispânica. Diz assim, vamos ver o enunciado. Nesse texto, o autor demonstra como as diferentes expressões existentes em espanhol para se referir a amigo variam em função de quê? Vejam, ele está falando que no texto, ele vai dizer várias formas que um amigo pode ser chamado. Beleza? Aí ele vai dar vários exemplos. A gente vai ler e ele quer que você identifique essas variedades, essas diversas expressões. Querem dizer que funcionam, variam em relação a quê? Bora lá. Aqui tem uma questão histórica importante que a gente precisa lembrar quando faz prova de espanhol, tá, gente? Na prova de espanhol, como eu falei para vocês, eles priorizam muito essa cultura hispânica. Então, é sempre valorizando diversos autores de diversos países. E a cultura hispânica, lembra, o povo latino-americano, principalmente, eles dão muita ênfase no povo latino-americano, né? Mais que o espanhol, né? Espanhol que eu falo, Espanha, né? Península Ibérica, é um povo que já sofreu muito. Enquanto vocês estavam aí, eu estava assistindo também as aulas dos professores de história, de filosofia, de geografia, e todos eles falaram aqui de como, por exemplo, a escravidão foi cruel, a exploração foi cruel. Não foi assim que eles falaram, porque eu estava acompanhando, eu estava assistindo junto com vocês. Gente, a prova de espanhol sente essa obrigação de retratar esses problemas que o povo hispano-americano passou, né? Conflitos, genocídios, de como alguns povos sumiram, incas, astecas, maias. Ou seja, é importante vocês ficarem ligados nesses aspectos históricos também em relação à prova de língua espanhola. Beleza? Diz assim o texto. En los suburbios de La Habana, llaman al amigo mi tierra o mi sangre. Ou seja, eles chamam os amigos de mi tierra ou mi sangre. Que bonito, né? Chamar alguém de mi tierra ou mi sangre. Ou seja, alguém que compartilha comigo essas vivências da terra, essa cultura. Em Caracas, Caracas fica onde mesmo, gente? Venezuela, boa. Em Venezuela, el amigo es mi pana o mi llave.
Pana por panadería, ou seja, padaria, pão. La fuente del buen pan para las hambres del alma. Ou seja, você tem um amigo que alimenta sua alma. Olha que texto bonito, né? Profundo. Il llave por llave. Me disse Mario Benedetti, que é outro autor muito conhecido na língua espanhola. E me conta que quando vivi em Buenos Aires, em los tiempos del terror, ele levava 5 llaves ajenas em seu chaveiro. Ele levava 5 chaves diferentes no seu chaveiro. 5 llaves de 5 casas de 5 amigos. Las llaves que lo salvaram. O que ele quer dizer com isso? As chaves que o salvaram. Vê, ele tinha no seu chaveiro uma chave de cada 5 amigos, de cada 5 casas diferentes. Vocês sabem que aqui na América Latina a gente também passou por um período de... Aqui no Brasil a gente teve um período bem complicado histórico. Qual foi? Ditadura. América Latina também. Argentina, Chile, Paraguai, vários países daqui também sofreram muito com isso. Então, ele tem essas 5 chaves de 5 casas e são llaves que lo salvaram. Quer dizer o quê? Que quando ele precisava fugir, ele tinha como ir para a casa de outros amigos. Essa expressão amigo varia em função das peculiaridades dos subúrbios hispano-americanos, da força da conexão espiritual entre os amigos, do papel da amizade em diferentes contextos. Aí você faz, Marleque, estou na dúvida. Vamos seguir, vamos tentar tirar a prova? Do hábito de reunir amigos em torno da mesa. Viajou aqui, né? É legal, mas não é isso. Dos graus de intimidade entre os amigos. Resposta certa, letra? Vocês estão craques, viu? Se vocês chegarem para mim e falarem que vocês erraram as questões de espanhol, eu vou ficar decepcionada. Vou querer depois saber o feedback de vocês. Vamos para as perguntas? Pode ser? Fizeram perguntas? Espero que sim. Perguntas? Oi. Olha. Eu não sou espanhol, Gil, né? não, Olha. mas vamos vigorar agora nas Pois perguntas. é, não vigorei, já pensaram. Mas tudo bem, vamos lá, vamos embora. Professora, chegou uma do Rio de Janeiro, Gabriela. Ela pergunta a seguinte: a minha dúvida, no caso da prova de espanhol, eu preciso saber todas as regras gramaticais ou as básicas para compreensão, se o texto é necessário? Vou deixar até para que o público, os nossos queridos alunos respondam. Tem que saber regra gramatical, gente? Eu usei alguma regra gramatical aqui? Nenhuma. Zero. Gente, a prova de espanhol, vou responder até para a câmera ali, a prova de espanhol do Enem, assim como a de inglês, acredito eu, a professora também tenha comentado, ela é uma prova basicamente de interpretação textual. Então, é importante que eu saiba fazer uma leitura atenta e, claro, se eu tiver dificuldade, sublinhar, destacar alguma palavra que seja ali mais importante, para que eu não me perca naquela compreensão. Mas regra gramatical, de jeito nenhum. Outra pergunta. Essa daqui, o pessoal está esquecendo de colocar o nome e a cidade, hein? Mas vamos fazer assim. O que são os falsos amigos heterossemânticos? O que é um falso amigo, gente? É aquele amigo que dá aquele, né, bola em você, né? Paquera ali, né, o seu boizinho, sua boizinha, né? Esse é o falso amigo, né? Vamos para a gramática, né? Na gramática, todo mundo riu, tá vendo? A gente sempre se reconhece, né? Todo mundo tem um amigo ali que você diz assim, isso aqui, né? Sei não, gosto não, né? Bom, o que é um falso amigo em espanhol? Que a gente vai chamar de heterossemântico na gramática espanhola. Isso só existe quando eu comparo o português com o espanhol, tá, galera? Eles não estudam isso lá, obviamente. Um heterossemântico ou um falso amigo é aquela palavra que eu tenho em português e em espanhol, mas que significam coisas diferentes. Então, por exemplo, quando eu digo uma pessoa borracha, que é bêbada em espanhol, em português é borracha de apagar. Ou seja, eu posso tentar traduzir ao pé da letra e errar, mas, gente, vocês viram que aqui no texto, né, vocês vão conseguir compreender de boa, dá para aplicar completamente no contexto. Beleza? Beleza. Professora, eu vou dizer, viu, um dia eu ainda chego a falar espanhol. Hablar em espanhol, sim. Eu queria fazer que nem o professor fez aqui, que veio, o professor, esqueci agora, Bione não, ele cantou brega com vocês, né? Eu fiquei assim, me sentindo um pouco, né, humilhada em relação a isso, porque eu gosto muito de brega, né? Tem brega em espanhol, viu, galera? Procurem, tem brega em espanhol para quem gosta do brega. Tem brega em espanhol, eu sei que Gil também gosta, né? Vigorar no brega, então... Se liguem aí, procurem, viu? Assim dá para aprender espanhol com brega. Gil gosta de brega demais. Todo mundo Ele sabe gosta. disso, né?
Então, vamos agradecer a professora. Viu, Obrigada, professora? gente. Muito Gracias. obrigada. Muchas gracias. Suerte, suerte. Hasta luego. Matemática do Vigor!